vocês, né? E mais uma vez aqui no canal, venho trazer mais um vídeo especial para vocês, tá? Quem não me conhece, meu nome é Carol. Já que você tá aqui, talvez pela primeira vez, já visita a minha página do Instagram, eu vou deixar aqui embaixo. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para você não perder nada aqui. Então vamos lá, esse vídeo de hoje eu preparei com muito carinho. Já pega a caneta, pega uma agenda, porque olha, deu 4 folhas de anotação na minha agenda, gente, vocês não estão acreditando. E assim, vamos falar hoje de um tema que foi muito pedido aqui. Vamos falar de faxina, nós vamos falar tudo sobre faxina, alguns pontos, algumas realidades, algumas coisas que podem ser mudadas, sabe? Eu quero trazer coisas aqui que faça vocês pensar o que pode ou não ser feito e se você pode ou não planejar. Ser aquela dona de um schedule grande aqui nos Estados Unidos vai ganhar muito dinheiro, tá? Faxina dá dinheiro? Dá. Gente, é um dos trabalhos mais valorizados aqui dentro dos trabalhos para os imigrantes, assim como tem a parte da construção para os homens, ok? Então vamos lá, vou começar aqui. É um tema muito extenso, tá? Por isso que eu fiz anotações, de vez em quando eu vou ter que ir ali na agenda e dar uma olhadinha. Então é um tema muito extenso, tem um mercado muito amplo. Vamos falar de algumas, do que pode ser feito na faxina, ok? Tem lá a faxina de construção, tem a faxina de casas, faxina de apartamento, as faxinas de escritório, então, e outras mais que você também pode ir descobrindo aí. Isso eu trouxe assim as que são mais usadas aqui, ok? O que eu vou falar hoje é praticamente house clean, não é o meu caso, ok? Vocês vão falar, ai Carol, eu vi seus vídeos de faxina e você não faz faxina. Gente, house clean é diferente de housekeeper. Depois eu quero trazer um vídeo para vocês colocando essas diferenças e tudo, mas por enquanto vamos falar de house clean, ok? Então vamos lá. Eu quero colocar primeiro que vocês precisam entender o que é uma casa pequena, o que é uma casa média, o que é uma casa grande e uma gigante aqui nos Estados Unidos, ok? Então vamos lá. Primeiro passo, a casa pequena. Gente, lembrando que essas explicações são os meus conhecimentos, são as minhas experiências e eu não posso trazer uma coisa que tenha assim uma prática, um livro, um artigo, tá? Isso é conteúdo meu. Então vamos lá, casa pequena. Eu considero uma casa pequena a casa que tem um banheiro ou um banheiro e meio, tá? Geralmente é de um andar só. Essa casa geralmente ela não vai ter basement, que seria o porão da casa. Geralmente essa casa pequena ela não vai ter criança, ela não vai ter cachorro. Ela pode sim ter um animal e pode ter uma criança, claro que pode, gente. Mas eu já não vou considerar ela como pequena, mesmo que ela seja pequena, eu vou colocá-la lá na média. Porque uma casa que tem criança, uma casa que tem cachorro, ela dá mais trabalho. Então isso vai tomar meu tempo, isso vai gerar dinheiro, então assim, eu já não considero ela como pequena mais. Isso tem que ser explicado para o seu cliente, ok? Para ele poder entender isso também. E geralmente ela tem 3 salas, né? Salas, quando eu falo salas, gente, não é só a sala de televisão ou a sala de jantar. São os cômodos no geral, tirando a cozinha e os banheiros, ok? Então geralmente ela vai ter umas 3 salas, né? O corredor, enfim, a cozinha e o banheiro. A casa média geralmente tem de 2 a 3 banheiros. Ela pode ter 4 salas, tá? 4 cômodos e ela também vai ter a cozinha. Ela pode ter o animal e pode ter a criança, tá? Isso aí eu já incluo na casa média. A casa grande, ela vai ter 4 banheiros ou 4 banheiros e meio. Quando eu digo meio, gente, é o banheiro que não tem a parte de tomar banho, que aqui nos Estados Unidos se chama shower, ok? E ela vai ter a cozinha, ela vai ter as salas, né? 4 salas ou 5 salas já é considerável aí pra mim uma casa grande. Ela vai ter o basement? Vai ter o basement, ok? Ai, Carol, mas aí quando tem um basement é casa gigante. Não, existe casas, eu coloco como casas grandes, também a casa que tem um basement, tá? Vocês vão ver o que é casa gigante, gente. E ela vai ter o animal e ela pode ter a criança também. Isso tudo você precisa entender no
no geral, porque quando você for visitar uma casa, você já precisa ter ali na sua mente, isso é uma casa grande ou é uma casa pequena, entendeu? Olha, eu vou cobrar em média assim, eu preciso ver o que a cliente quer, o que eu posso oferecer. Então você já tem que ter isso em mente. Eu aconselho, gente, ter uma planilha, fazer as anotações que você quer, fazer um planejamento antes de você visitar a casa. Porque senão você vai ficar perdida lá e olhando para a cara da cliente, não vai nem saber o preço, não vai nem saber dar o preço, ou vai dar o preço errado, depois vai ficar frustrada por um erro que é seu mesmo. Falta de organização, né? Então vamos lá. O que é uma casa gigante, gente? A casa gigante, ela vai ter o basement, que é o porão, com certeza. Ela vai ter o animal, ela vai ter a criança, ok? E geralmente os americanos não têm uma criança só não, tá? É mais de uma. E quando eu falo americano, eu falo no geral, gente. Eu falo indiano, eu falo paquistão, americano, judeu, enfim. Eu tô falando no geral, tá? Porque a gente não limpa só a casa de americano. A gente pode limpar a casa de todas as raças, até mesmo de brasileiros, tá? Não é tão comum, mas podemos. Então a casa gigante, ela vai ter 5 ou mais banheiros, tá? Eu já limpei uma casa que tinha 7 banheiros. E geralmente ela vai ter mais de 5 quartos, né? Só em cima ou 4 quartos em cima e fora as salas, gente. Eu não falei nas outras casas a quantidade de quartos, geralmente são 2, 3, é o padrão, assim, geralmente das casas, assim, aqui nos Estados Unidos, tá? As casas que com certeza tem só um quarto, às vezes eles nem gastam dinheiro com a faxina, às vezes é um apartamento, então a gente coloca lá na lista de apartamento, ok? Que é considerável uma casa pequena. Voltando na casa gigante, geralmente ela vai ter lá 4 quartos, ela vai ter 5 salas, né? Ou mais, que é o caso da minha casa, misericórdia. E vai ter também o basement que eu falei, desculpa. Então, então agora você já sabe determinar o que são, quais são os tamanhos das casas, ok? Vamos para o segundo passo. Lembrando, gente, que isso não é regra, tá? Isso não é uma teoria, não existe um papel que vai realmente determinar essas características. É só você que pode ter o seu planejamento de acordo com a sua experiência, ok? House clean, que eu disse lá no começo do vídeo que não é o meu caso, tá? Determinação, eu vou colocar alguns tópicos para vocês que vão ser como determinação. O tempo que você vai ficar naquela casa. Quanto tempo que será a faxina? Não quanto tempo que você vai gastar na casa, mas quanto tempo será, por exemplo, toda semana, de 15 em 15 dias, uma vez por mês. Então a gente precisa saber em quanto tempo será aquela faxina. Qual o tamanho da casa, né? Que vocês já sabem aqui, que eu já expliquei. O local, o endereço da casa, gente, vai favorecer muito. Vou explicar para vocês o porquê, tá? Então, existe uma infinidade de tópicos. Eu coloquei aqui alguns que eu acho que é, assim, viável considerar. Por quê? Vamos lá no primeiro. Tempo que fica na casa. Vai determinar quantas casas você quer fazer ali naquele dia. Por exemplo, você não vai pegar uma casa gigante para você fazer sozinha e querer fazer 2 casas gigantes, que você não vai dar conta. Essa é a realidade, entendeu? Então, por isso você precisa determinar qual é o tempo que você quer ficar naquela casa. Então, você precisa saber se você quer uma casa pequena, uma média, uma grande ou uma gigante, ok? Se a gente misturar muito as coisas, gente, a gente vai ter um problema aí. Por exemplo, se a gente quiser colocar um schedule lá de só casa semanal e no meio desse schedule aparecer 4 casas quinzenais, a gente precisa organizar muito bem essa agenda. Porque vai ter uma semana do mês que as casas vão o quê? Coincidir. Vai bater no mesmo horário do schedule. Então a gente precisa ter um jogo de cintura muito grande, que isso quase é impossível de funcionar na realidade, tá? Então a gente precisa determinar se a gente vai querer casas semanais, casas quinzenais, casas mensais, para a gente poder montar o nosso schedule. Que isso vai, lá na frente eu vou explicar também quais são os problemas que vai ocorrer aí, tá? O tamanho da casa vai influenciar? Vai. Maior tempo, mais dinheiro,
funcionários. Gente, é o que eu disse lá, uma casa gigante, para você fazer sozinha, vai ser no máximo uma casa no dia, tá? Então, o valor, você vai ganhar ali, se você estivesse fazendo 5, 6 casas pequenas? Não vai ganhar, eu vou mostrar o porquê, tá? Bom, já falei uns tópicos aqui importantíssimos, né, que com certeza vocês já estão anotando, eu espero que sim. O local vai influenciar na facilidade também e no gasto de combustível, gente. Mas o mais importante, eu não falei, né? Quanto que uma faxineira pode ganhar aqui nos Estados Unidos, gente? Meu Deus! Então, já pensou você ganhando 8 mil a 12 mil dólares no mês? Que é isso, gente? É muito dinheiro, né? Calcula aí em reais quanto é que dá. Estou falando assim, no nosso público brasileiro, né? Mas imagina se você ganha 8 mil dólares no mês. Ai, é um sonho, né? Isso é possível? É possível. Vou mostrar pra você que é possível, tá? Mas não é o que a gente vê. Então, eu também vou mostrar o lado ruim da história. Então, vamos lá. Disse que quanto você pode ganhar, né? 8 mil a 12 mil. E o mínimo? O mínimo, gente, você precisa determinar também. O mínimo que eu aceito ganhar, 500 dólares por semana. É o mínimo que você pode fazer, gente. Que seria o quê? A semana tem 5 dias trabalhados, digamos de segunda a sexta, né? 5 dias trabalhados, 100 dólares por dia. É o mínimo. Isso você precisa determinar pra você, tá? Nossa, eu preciso pelo menos fazer o mínimo, senão eu não vou conseguir subir um degrauzinho. Esse é o mínimo. Já pensou que você pode ganhar 600, 700, 1000, para depois subir para 2 mil por semana, que daria 8 mil no mês, foi o que eu falei lá, que você pode ganhar no mês? Então, vamos subir um degrau de cada vez, tá? Não pense em chegar aqui e engolir o mundo, que você não vai dar conta. Você vai ficar frustrado e vai retornar para o seu país chateado. Eu já vi que esse vídeo vai passar dos 20 minutos ou 30 minutos, gente, porque eu ainda tô na segunda página e tem muita coisa para falar. Mas vamos que vamos. Bom, se você tiver 6 casas, ok? 6 casas médias, vamos colocar um cálculo, eu vou até deixar aqui umas anotações para vocês copiarem, tirar um print. 6 casas, 150 dólares. É possível? É possível. Existe casas de 150 dólares. Casas médias, até mesmo pequena, dependendo da área, pode ser cobrado 150 dólares. É um preço razoável e os clientes pagam, ok? 7 casas pequenas a 100 dólares. É possível? É super possível. É fácil de encontrar, principalmente até apartamentos, tá? Por esse valor. Mas imagina 7 casas. Carol, será que eu vou dar conta de limpar 7 casas? Óbvio que não. Você vai precisar de um funcionário. Vou deixar para falar dos funcionários um pouquinho para frente também, tá? Determinando que eu fiz esse exemplo como se fosse 15 dias de faxina, ok, gente? 15 dias de faxina seriam, vamos lá, porque matemática é uma coisa que eu fugi da escola. Então, vamos calcular. 15 dias seria 2 vezes por mês. 2 vezes por mês é uma semana sim, uma semana não. O mês tem 4 semanas. Existe mês aí que tem 3 semanas e meia, né? Como o mês de fevereiro. Às vezes o mês de agosto é um mês muito longo, enfim. Vai ter esses desequilíbrios, mas a gente consegue caminhar. Então, se você pegar um mês completo aí com 4 semanas de 5 dias, você vai precisar ter, no mínimo, para fechar o seu schedule, todas as casas que for na primeira semana, ela vai ter que ser feita na terceira semana. E as casas que for feita na segunda semana do mês, vai ter que ser feita na última semana do mês. Pois bem, você vai precisar aí de um funcionário. 1 ou 2 funcionários. Eu acredito que 2, tá, gente? Um custo de um funcionário hoje para você, um help ou um ajudante, seriam 120 dólares. Isso seria, sim, o mínimo que você pode pagar esse funcionário. Numa pessoa que tem 6 a 7 casas, tá? Às vezes você nem encontra esse funcionário para trabalhar, porque ele já está exigindo 150. Depende da área onde você trabalha,
da pessoa que você é na faxina, porque existe muitas donas de schedule, donas de companhias que não gostam de trabalhar. Eu estou sempre contando com o meu trabalho, porque isso vai ajudar o funcionário a se alegrar ali naquele momento, a ter mais competência. Gente, eu vou explicar por quê, tá? Então vamos lá. Vai ter 2 funcionários, o gasto desses 2 funcionários seriam 120 por dia, $240 por dia só com 2 funcionários. Agora vamos saber quanto que a gente vai ganhar no dia limpando 6 casas de $150. Nós vamos ganhar $900. Gente, isso mesmo, $900 por dia limpando 6 casas a $150. 900 pagando 2 funcionárias, nós vamos ganhar $900 por semana, limpando 6 casas, menos 240 da funcionária, nós vamos ganhar 660, ok? Então, $660 é o nosso gasto. É livre? Não é livre. Porque a gente tem gasto com o carro, a gente tem gasto com o gás, que é a gasolina, tá? Então, vamos tirar $60 aí no geral, por dia. Então, quanto que você vai ganhar? $600, ok? Então, $600 é livre, 60 é para os gastos. Isso é um dia. Vamos lá, se você tiver 7 casas a $100, casas pequenas ou apartamento, tá, gente? Então, se você conseguir fazer 7 casas, você vai ganhar $700. 6 casas, você ganhou 900, mas era 150. 7 casas, você vai ganhar 700, porque é $100 cada casa. Se você tiver 2 funcionárias para te ajudar, lembrando que você precisa colocar a mão na massa, tá, gente? Porque 2 pessoas não é 3. 2 é 2 e você é mais uma, é 3. O que eu disse, que existe muita dona de companhia que não gosta de trabalhar. Então, as funcionárias penam em trabalhar sozinha, tá? E você nunca vai achar funcionário que queira trabalhar com você se você não colocar a mão na massa. É muito difícil isso. Então, se você tiver que pagar suas 2 funcionárias e ganhando $700 por dia, você vai ter um gasto de 460 de lucro. Tiramos os $60 para as despesas do carro ou despesa do combustível, ok? Que a gente não vai gastar $60 de combustível num dia. E aí vai sobrar 400 para você. Agora vamos calcular se a gente tem aí realmente essas casas, essas funcionárias trabalhando e tá tudo certinho. Quanto é que a gente vai ganhar por semana? Meu Deus, esse vídeo tá complicado, né? É muito cálculo. Então, isso mesmo, gente. Vamos pegar $400 em um dia e calcular ele por 5 dias da semana. Quanto que a gente vai ganhar? $2.000, ok? E aí, se você for lá e limpar 6 casas de 150 e tirar 600 e pagar o seu gás e guardar os 600 no meio, na semana no bolso, você vai ganhar $3.000 na semana. É isso mesmo, gente, é $3.000 na semana. Vamos calcular quanto que é isso em reais? O dólar hoje tá 5,60. Vamos colocar 5,60, nem sei quanto que tá o dólar. É isso mesmo, gente, vezes 5, tá? Ok. Então, vocês já viram que dá pra gente ganhar isso. Mas será que realmente isso funciona, gente? É isso que eu quero trazer pra vocês. Eu mostro aqui a teoria, né? Todo mundo enche o olho e fica vibrando que já quer ficar milionário nos Estados Unidos. Mas e a teoria? Vamos ver se isso realmente funciona? Tá. Você precisa lá, vamos determinar o que a gente vai precisar, quantas casas a gente vai precisar, gente, pra fazer esse dinheiro. Eu disse que são 6 casas a 150 por dia, ok? Então, nós vamos precisar 30 casas por semana. E quantas casas por mês? 60 casas. Porque a mesma casa que você fizer na primeira semana, você vai fazer na terceira. E as mesmas que você fizer na segunda, você vai fazer na última. Então, nós precisamos de 60 casas por semana. E se você tiver 7 casas a 100 ou 7 apartamentos a $100, nós vamos precisar 35 por semana ou 70 por mês. 70 casas por mês ou 70 apartamentos por mês. É difícil? É difícil.
A realidade é essa? Não. Você vai conseguir isso em um ano? Carol, em um ano se eu trabalhar eu vou conseguir? Não. Nossa, já fiquei triste. E aí, quanto tempo você vai conseguir? Depende de você. Depende da sua competência, da sua organização, do seu objetivo, do seu caminho aqui, gente. Muitas vezes você vem, você chega, você tá aqui, eu quero fazer isso e isso. Gente, vocês não estão entendendo, o caminho muda, as portas novas abrem. Às vezes você conhece uma pessoa, seus planos mudam, é imprevisível. Então não tem como eu dizer que você vai conseguir fazer isso. Você planeja e não consegue. Ou nunca planejou e de repente cai na sua mão. É assim, nos Estados Unidos é assim. Então, vamos lá. Não adianta, gente. Isso vai levar tempo, isso precisa muita organização para conseguir e alcançar esse valor, tá? Mas eu conheço pessoas aqui que têm companhias enormes e que ganham isso. Inclusive, uma delas que eu conheço é a moça que eu comprei a minha primeira casa, tá? Agora vamos para a realidade, né? Gente, estamos 22 minutos de vídeo, meu Deus. Vamos para a realidade, que é o que a gente precisa realmente saber. Que muitas pessoas já ouviu esse vídeo até aqui e já tá lá digitando que tudo que eu falei é mentira, é impossível. Não é impossível. Primeiro, se você tiver Deus, nada é impossível, tá? Então vamos lá para a realidade. Quando você chega, você nunca consegue ter as suas casas. É verdade? Yes! Vamos perguntar para os nossos telespectadores. Sim, é verdade. Gente, quando você chega, você não consegue ter as suas casas. Não consegue, tá? Nossa, Carol, já tô triste. Gente, é realidade. Pezinho no chão. Desce daí, meu filho. Você tá muito no alto. Já quer chegar e sentar na janela. As coisas não funcionam assim. Você vai demorar aí, no mínimo, gente, se você for muito competente e muito objetivo, 6 meses, 1 ano. No mínimo, 6 a 1 ano. Porque quando você chega, não consegue. Qual que é a realidade quando você chega? Primeiro, você não conhece nada, geralmente você não fala inglês, você não tem documento, você não tem nada, gente. Às vezes tá aqui até perdido, não sabe nem como é que chegou até aqui, né? Aqui existem pessoas assim, não sabe nem como é que chegou. Enfim, você vai precisar, para você ter um schedule desse daí e fazer esse dinheiro, você vai precisar de um veículo, você vai precisar de falar inglês, tá? Quando eu digo falar inglês, pouco, para um médio, um inglês intermediário. Porque você precisa convencer a sua cliente, conversar. Não é fácil colocar as casas nos horários, tá? Não é fácil dominar o cliente. Às vezes você precisa ter um joguinho de cintura para explicar para ele o porquê não pode ser assim, o porquê tem que ser assim. Então, se você não falar inglês, isso vai ficar difícil. Mas você consegue sim ter suas casinhas lá sem falar inglês? Consegue usar seu tradutor? Consegue, mas não vai talvez ganhar esse valor, tá? Você vai precisar ir da carteira, eu já disse, né? Que não é fácil. Depois eu vou trazer um vídeo falando sobre isso. Gente, eu queria colocar um ponto muito simples aqui, eu acabei me esquecendo. Mas tem a ver com esses schedules de casa, por exemplo. Carol, você disse que a gente pode fazer 6 casas aí no dia. Pode. Essas casas precisam estar próximo. Não é fácil encontrar essas casas próximo. Você precisa gastar em um tempo máximo, dentro de cada casa, 1h30. Lembrando que são 3 funcionários, então dá tempo. 1h30 e 1h40. Tem que ter o tempo de almoço, é por isso que muitas pessoas não têm horário de almoço, gente. Não tem, come frio, come gelado, come correndo no carro por causa disso. Porque tem muitas casas e acabam terminando de limpar essas casas muito tarde. Para quem não sabe, existe um fenômeno natural também aqui nos Estados Unidos chamado inverno, que o dia, né, o sol se põe aí às 3 horas da tarde, 3h30 já está parecendo 10 horas da noite. Então, se você no inverno não tiver um jogo de cintura, você também não consegue trabalhar até às 7, 6, tá? Quem geralmente tem muitas casas assim, gente, não consegue chegar em casa antes das 6 horas da tarde. Lembrando também que você precisa sair bem cedo e tentar entrar na primeira casa às 7h30 da manhã.
no máximo, porque se você tentar entrar mais tarde, não vai dar. O seu dia, ele fica tão pequeno que você não consegue render, tá? Bora para mais assunto. Eu disse lá que essas pessoas, quando você chega aqui, você não vai ser a dona das casas ou a dona do schedule ou a dona da cartela de casas, como é que vocês queiram chamar isso, tá? Esses são os nomes mais comuns que eu já escutei aqui. Você vai trabalhar para essas pessoas. Quem são essas pessoas? Brasileiros, portugueses, hispanos, americanos, porque eu já vi companhias também de limpeza de casa, americanos, tá? Eles estão ficando espertos e tá vendo que a gente tá ganhando dinheiro com limpeza, só que eles mesmos não limpam, tá, gente? Eles só têm a companhia. Até pode ser que limpa, tá? Ainda tô pra descobrir uma americana que limpa a casa, gente. Mas a maioria que a gente vê não é. Enfim, geralmente essas companhias, elas pagam $100 a $120 por dia. Podem pagar por casa? Pode sim, elas podem pagar por casa. Ai, Carol, mas existe uma regra isso? Não. Não existe uma regra, não existe um contrato de trabalho, não existe uma norma. Ai, o salário mínimo de uma faxineira é $150. E se você pagar menos, o governo vai te impedir. Não existe isso, gente, tá? Não existe. Aqui você é dona, você paga o que você quiser. A pessoa vai trabalhar para você, ela também vai ter a opção de trabalhar se ela quiser, tá? Podem pagar por casa, né? Eu já disse que pode, às vezes pode pagar $30, pode pagar $20, pode pagar 50. Isso também quem vai determinar é a dona da casa. Lembrando que não é a americana a dona da casa, tá, gente? Não confunda isso. É a dona do schedule, tá? Quando eu falo boss, gente, muitas vezes assim, se eu falar boss, quem que é boss? É a dona da casa? Não, é você. Então, você vai mandar no seu schedule. Você vai mandar nas suas funcionárias. Eu, Carol, tenho 2 funcionárias. Quem vai mandar nas minhas funcionárias? É a minha cliente? Não, sou eu. As minhas funcionárias têm que respeitar a mim. Muitas vezes você tá aí vendo vídeo de house clean, limpa isso, limpa aquilo, tem que fazer isso, tem que tirar o móvel, não tem. Gente, isso não existe quando você trabalha para alguém, tá? Isso só vai existir se você trabalha para você. Quando você trabalha para alguém, você precisa escutar aquela pessoa que está superior a você. Isso vale em qualquer lugar do mundo também, tá? Em qualquer trabalho. Bom, tô na última página, estamos em 29 minutos de vídeo. Meu Deus, vocês já devem estar cansados, né? Eu falei que a gente vai ter que ter 2 funcionários. É fácil esse funcionário, gente? Ele não é fácil. Muitas vezes a gente não encontra esses funcionários próximo de onde a gente está morando. Exemplo, se eu tivesse que precisar de 2 funcionários. Aqui onde eu moro é super difícil de encontrar. Então, às vezes, não é fácil. Essas 2 pessoas, elas precisam ter um comprometimento com o trabalho muito sério. Porque você depende delas todos os dias. Se ela falta, o seu schedule vai, em vez de durar 7 horas de trabalho, vai durar 12. Entendeu? As suas clientes vai ficar chateada? Vai, porque você às vezes precisa arrumar uma outra pessoa no susto, na rapidez, e aquela cliente não está acostumada com aquela pessoa. Às vezes sua cliente está em casa, ela não sai, ela tá vendo você faxinar. Então, nossa, mas fulano traz uma pessoa diferente toda vez, então isso é dor de cabeça. Funcionário é dor de cabeça. Assim como ganhar muito às vezes não é tão bom, gente, tá? Quem tem um olho grande aí tem que ver que ganhar muito às vezes também tem muitos problemas por trás. Um deles é isso daí, dos funcionários que eu já tô falando. Todo mundo quer vencer, todo mundo quer vencer. Quando você acha uma help, ou uma ajudante, ou uma funcionária, ou uma secretária, como você quiser falar, essa pessoa também vai querer vencer. Essa pessoa também, ela vai querer um dia ser como você, dona das casas. Ela não vai ficar ali para sempre. Talvez ela vai começar, ela vai ser humilde, bem-humorada, ela vai fazer o trabalho bom. Vai, mas daqui 6 meses, 1 ano, ela já vai pensar em mudar de vida, gente. Então ela vai sair, ela vai te deixar na mão, às vezes ela vai avisar, às vezes ela não vai avisar. E aí, isso tudo pode ser um problema para você, que é dona das casas, tá? Essa pessoa também, ela vai querer ganhar mais, né?
e às vezes você tá pagando muito pouco, ou você não é aquela boss que limpa a casa junto com ela, às vezes você explora. Então, isso aí são problemas que a gente precisa se policiar, porque senão ela vai te deixar na mão, e rápido, ok? O que é outro problema também que a gente tem? A inveja. Gente, a inveja. Dentro do grupo de trabalho, a gente tem os invejosos. Existe funcionários invejosos, sim. Eu posso contratar uma help que ela pode olhar na minha cara assim, ela pode dar um sorriso todo dia, ela pode trabalhar bem, mas ela tá ali colocando inveja no meu trabalho. Ela tá ali já de olho no meu trabalho. Aqui existe funcionário, o help, que pega as suas casas, tá? Que começa a criar as asas e dominar, começa a chegar naquele cliente. Não tente passar a perna em ninguém, gente, porque aqui você passa a perna, lá na frente você cai no buraco, tá? Mas isso acontece e a gente precisa ficar muito esperto quando a gente tem funcionário, ok? O funcionário, ele começa bem, mas depois ele pode piorar, ou ele começa bem e pode continuar bem até o final. É muito difícil, mas às vezes a gente encontra pessoas assim. Todo mundo que eu escuto, 80%, não, eu sou boa, olha, eu faço o que der, eu boto pra ferver, eu trabalho mesmo, eu sou competente, isso e aquilo. Gente, a realidade não é assim. Tô falando verdade, tô falando mentira? Já mete o dedo aí nos comentários, comenta esse vídeo bastante, gente, porque eu não tô falando mentira aqui. As donas de schedule, manda esse vídeo aí pras donas de schedule, deixa elas comentarem aqui comigo, porque é assim que a gente vai conhecendo vocês e é assim que a gente vai trazer mais pessoas pro canal. Às vezes aquela pessoa também, ela cansa da rotina, né? Nossa, 6 casos, meu Deus, doutora primeira, doutora segunda, todo dia é um problema. Então a gente pode ter problema sim com cansaço. Essa funcionária ou você também, gente, pode ser que um dia tá passando muito mal, não dê conta de trabalhar. Pra falar a verdade, aqui nos Estados Unidos não pode ter dia ruim, tá? Dor de barriga, cólica renal, dor no dedo, dor de cabeça. A gente precisa ir trabalhar, gente. Toma um remédio e vamos que vamos. Porque se você for a boss, se você for a dona, quando você é funcionário, você precisa pensar como se você fosse a dona do trabalho. Então, se você falta, você não vai ganhar. Se você não vai ganhar, você não vai comer, você não vai vestir, você não vai pagar seu aluguel. Então, a gente tem ali que manter uma saúde sempre boa, pensar sempre no próximo, porque se você é funcionário e você falta, aquela sua patroa, né, aquela sua cliente, igual a outra dona do sketch também, ela vai ficar comprometida. Então a gente tem que ter aí um respeito pelo próximo, porque lembre-se, amanhã você pode estar no lugar dela, ok? Bom, quando você tem funcionária também, você precisa deslocar até a casa da pessoa para pegar ela. Então vai te gerar tempo. Se você mora num lugar longe, não tem funcionária, você não pode ter um schedule desse tamanho, porque não tem como. Mas e aí, eu trago ela para morar comigo? Gente, as coisas não funcionam assim. Então, assim, são vários obstáculos que no decorrer a gente vai encontrando e a gente vai vendo que a realidade não é essa. E que ganhar $8 mil e $12 mil por mês não é fácil. Tá? Talvez pode levar 10 anos, 15 anos e ainda tá pouco, hein? E ainda tá pouco. Eu conheço gente de 20 anos aqui que não tem um schedule de casa e ainda tá trabalhando para pessoas, tá? Bom, eu acho que o nosso vídeo já tá muito extenso, 35 minutos, explodimos o tempo, gente. Mas se você assistiu até o final, já comente bastante esse vídeo, deixe dúvidas. Fala se entendeu, se não entendeu, que queria explicar mais detalhado outras coisas que eu programo outros vídeos para vocês. Gente, olha, eu amei fazer esse vídeo da faxina, é um assunto que eu gosto de falar mesmo, tá? Me desculpa alguns erros aí, porque gravar não é fácil, mas se você gostou, deixa o seu like aqui, se inscreva no meu canal, ative os sininhos, manda esse vídeo aí para as pessoas que você conhece, chama mais gente pro canal. Já estamos em mais de 300 seguidores aqui, eu quero chegar a 1K essa semana, então olha, beijo pra vocês e eu espero ver vocês no próximo vídeo. Bye!